Olá, então eu tenho que avisar que eu tive que interromper o outro vídeo. É assim, né? Vídeo é feito da maneira mais espontânea, mais simples possível. Então eu tive que interromper porque tinha uma pessoa que estava subindo. Eu não gosto, né, de ficar falando, olhando para um celular e gravando algo enquanto tem uma pessoa olhando para mim. Inclusive, até pode acontecer de novo de ter que interromper esse vídeo. Está um pôr do sol muito bonito, estamos nos aproximando do verão, então os dias estão mais longos. Mas aqui o que eu vou falar é aquilo que eu estava falando no terceiro vídeo da educação, que é a crítica em relação ao conteúdo que é considerado inútil para a maioria das pessoas, que é passado, é forçado, goela abaixo, a maioria dos estudantes, para a maioria das pessoas que passam pela escola. Eu dei dois exemplos, né, das regras gramaticais. Não me refiro a aprender a ler e a escrever, que eu acho muito importante, ainda que tenha uma discussão, que é a discussão sobre de que não existe, na verdade, no duro, não existe um certo e um errado, né, de se escrever, de escrever e de falar, que existe, né, a linguagem ela é determinada por convenção e não por algo mais objetivo. Mas independente disso, tem a questão pragmática, né, que é considerado a norma culta como a norma mais correta, até para que, né, as pessoas não comecem a escrever, a falar da maneira que derem na telha, porque senão vão surgir aí milhares de dialetos, imagine, dialetos individuais, todo mundo falando e escrevendo de uma maneira diferente. Então tem que ter uma padronização da escrita e da linguagem, né, até para que haja uma comunicação mais efetiva. Só que o problema é esse excesso, são esses excessos de, por exemplo, das regras gramaticais, essas regras cheias de nomes, né, pretérito imperfeito, pretérito mais que perfeito do indicativo, esses termos, né, que as pessoas são forçadas a memorizar, os estudantes na escola, né, quando estão estudando, ou para prestar para concurso público, ou para Enem, né, para faculdade, universidade. Eu acho que são inúteis. Eles só servem mesmo para dificultar, né, para que haja um maior filtro durante o processo seletivo, avaliativo e seletivo. Eu acho que para você selecionar pessoas para determinado, né, situação, né, concurso público, educação superior, claro que tem que ter um nicho, tem que ter um filtro, você não pode pegar qualquer um. Algumas pessoas defendem que todo mundo deveria fazer faculdade, deveria ter acesso, todo mundo deveria ter acesso. Não sei se eu sou totalmente a favor disso, mas de maneira geral eu não discordo totalmente disso, né? Eu acho que deve haver um filtro. No entanto, eu acho que a maneira como eles fazem esse filtro pode ser bastante crítica, bastante problemática. Quer dizer, pode não, tem sido, que é justamente você numa prova avaliar, supostamente ser capaz de avaliar competências, né, específicas, em relação a profissões importantes e que inclusive são profissões que muitas vezes elas têm um caráter mais prático, mais manual e mais generalizado do que apenas de memorização. Então, assim, eu não sei se isso é o mais certo. Eu acredito que não seja, tanto é que eu resolvi, quer dizer, não é que eu não sei, eu acredito que sim, que não é o mais certo. Tanto é que nós temos a escola, você passa 13, 14 anos da sua vida sendo supostamente avaliado, diga-se de passagem e infelizmente, de uma maneira muito superficial, e isso poderia ser usado como uma parte importante do seu currículo. Veja só, então ao invés de você fazer uma prova
para ver se você é capaz de você exercer certa profissão, de você é competente para certa profissão, para certa competência, né? Você pura e simplesmente, as pessoas, os avaliadores, né, eles olharem para o seu boletim. O boletim poderia ser usado como parte integral, importante, né, do seu currículo profissional, especialmente no início da sua vida, né, profissional. Olha só, são 13, 14 anos dentro de uma escola. Isso deveria servir para alguma coisa. Infelizmente não serve. Infelizmente você sai da escola, quando você tira o seu diploma no 3º ano do ensino médio, você sai da escola e é assim, é literalmente um pé na bunda. A escola, ela te solta e você fica a Deus dará. Ou você vai tentar um curso técnico, ou você já vai tentar o vestibular, ou já começa a tentar o vestibular quando você já está fazendo o ensino médio. Então, olha só, mas tudo isso poderia ser resolvido, né? Isso poderia ser resolvido com uma avaliação do seu boletim, que poderia não ser apenas sobre as suas notas, mas também sobre o seu comportamento, seu tipo de personalidade, suas proclividades, suas facilidades. Você é bom, você é uma pessoa extrovertida. Não, você é uma pessoa mais séria, mais introvertida. Então você pode ser melhor nessa profissão, naquela profissão. Olha só que coisa. Infelizmente não acontece. Essa é uma crítica, acredito eu, que diferente da crítica em relação ao conteudismo superficial e muitas vezes inútil que é aplicado na escola, né, que é uma crítica muito comum, que inclusive muitos estudantes fazem e ex-estudantes fazem, eu sempre faço essas críticas, essa é uma crítica que é mais de minha autoria. Não vi outras pessoas, né, fazendo a mesma crítica, de que o boletim deveria ser usado como um fator de seleção, de eliminação, de encaminhamento, porque se você não passar para uma faculdade, você não ser selecionado para uma faculdade, você poderia muito bem ser selecionado para curso técnico. Qual é o problema disso? Tem muitas profissões extremamente importantes que são a partir de curso técnico. Algumas das mais importantes, eu diria, né, em termos práticos, né, do dia a dia. Então, assim, muito bola fora, e eu não vejo em nenhum momento, em nenhum lugar, o sistema educacional preocupado com isso. E continuando em relação à faculdade, ao concurso público, esses processos avaliativos e seletivos, né, que muitos participam, eu já fiz, eu estou para fazer um outro concurso, então assim, prestar, né? Então assim, um deles é uma coisa que eu percebi principalmente para a educação superior, mas que talvez também possa ser aplicado para concurso público, que é a ideia, na minha opinião, anti-intuitiva de você avaliar competências específicas a partir de conhecimento geral. Se você vai prestar vestibular para psicologia, eu acho que você não deveria ser obrigado a saber muito sobre matemática ou muito sobre português, especialmente sobre esses conhecimentos que, na minha opinião, são inúteis para a maioria das pessoas. Quer dizer, não na minha opinião, eles são inúteis, sabe? É, na verdade, evidência, é uma evidência científica. Mesmo que as universidades, especialmente as faculdades de educação, estejam de costas para essas evidências, não é sempre que a academia vai estar de frente, vai estar concordante em relação às evidências. Hoje em dia, então, nem se fala. Hoje em dia, a academia que, mais uma vez, mostra para que veio, mostra o que sempre foi, diga-se de passagem, um antro de doutrinação ideológica predominante, ainda que se produza muito conhecimento, também se produz muita doutrinação. Então, olha só que loucura. As cigarras concordam comigo, que assim, o ideal seria que as avaliações, já que não tem a questão do boletim,
já que para que essa minha proposta, né, de transformar a escola no que ela deveria ser idealmente, né, de avaliar de maneira geral e não apenas superficial, e o boletim servindo como uma peça importante para o currículo primário profissional, e que a escola deveria se vincular ao mercado de trabalho e também à universidade, e não faz, simplesmente não faz, estão assim, divididas, alienados entre si. Então, pelo menos que as avaliações elas fossem mais específicas, e elas não são. Existiu até uma tentativa de se fazer uma coisa mais específica recentemente, mas pelo que parece, né, se eu não estou errado, se não foi uma fake news, se eu não li errado, porque eu não pesquisei de novo, o Partido do Amor, né, o partido atualmente que está governando o Brasil, foi contra. É contra o quê? Foi contra que na faculdade, se você for prestar para literatura, que seja avaliado suas competências específicas da faculdade que você pretende fazer. E não que você seja obrigado a estudar física, química, biologia. Olha só que coisa legal, né? Que triste. Então, assim, se pelo menos a minha proposta, que é uma proposta, eu diria, de longo prazo, que não pode ser aplicada, deveria ter feito toda uma preparação, tanto em relação à aceitação da existência da diversidade cognitiva e psicológica humana, como uma realidade mais intrínseca do que apenas como um fator extrínseco, como que não é, e também assim, propor mudanças nesse sentido, né? E também transformar a escola num ambiente de avaliação constante, de orientação constante. Não, pelo menos que as avaliações elas se tornassem mais específicas em relação especialmente à educação superior e a concurso público, ou até mesmo a concurso de, né, assim, vagas de emprego em empresas específicas, que também seria legal. Infelizmente, isso não acontece. E continuamos aí, né, assim, vivendo justamente numa espécie de idiocracia. Essa é uma idiocracia, sabe? A educação ela não está firmada, não está baseada plenamente na ciência, mas em negacionismos das ciências, que é aquilo que eu chamei em outro vídeo, além do vídeo da idiocracia, do filme mais especificamente, que eu falei, né, sobre as pseudociências do bem, geralmente enviesadas à esquerda, em que se acredita justamente nisso, somos todos iguais, não existem diferenças absolutas entre nós, né, especialmente nós que não apresentamos, não fomos diagnosticados com nenhuma condição que possa ser um fator bastante limitador. Todos nós temos a capacidade de aprender tudo, e o que difere um do outro é muito mais uma questão de esforço. Mentira, não é. Mas é isso que acontece. E infelizmente, né, o sistema educacional ele continua. Então essa é uma imagem que eu estou passando, uma perspectiva muito mais sombria sobre o sistema educacional. Não é uma imagem positiva, bonitinha, sabe? Eu não culpo especialmente os professores são operários, a maioria deles, e também tem outras questões, claro, né? Eu poderia citar aqui as escolas superlotadas, que é o resultado da diferença entre a demanda e a oferta. Tem muito mais estudantes do que escolas, por isso que as escolas ficam superlotadas, né? Acredito que seja isso. O salário muito baixo dos professores. Também o fato, né, de que a pedagogia moderna ela é excessivamente conivente com o mau comportamento, o bullying, que é muito mal combatido em ambiente escolar até hoje, sabe? Deveria realmente ser combatido e não é. Então, assim, é isso, sabe? Não tem como passar a mão na cabeça, especialmente dessas pessoas que estão atualmente nas faculdades de educação, estão perpetuando, replicando ou até piorando
o que já não está bom nas escolas, o que é péssimo nas escolas, e que é baseado tacitamente na negação da ciência, das evidências, que a ciência é muito fácil. Se você está negando uma evidência, você já está em uma situação de pseudociência. E não importa o seu discurso mais bonitinho, sabe, fazer até uma poesia linda, não importa. O que importa é realmente que você está negando. E é isso que está acontecendo. Então, esse é o terceiro vídeo. Não sei se tem mais alguma coisa para falar aqui sobre os meus pensamentos em relação à educação. Eu poderia falar, por exemplo, que eu escrevi um texto recente de que a educação ela deveria valorizar o autoconhecimento, que eu falei no primeiro texto, no final do primeiro vídeo, e não valoriza a educação, despreza tacitamente o autoconhecimento, ensinar a se conhecer e mais, que os estudantes, né, o corpo docente, o corpo discente, aprende intuitivamente. Todos nós estamos sempre aprendendo sobre nós mesmos, e algumas vezes aprendendo de maneira errada. Olha só, outra coisa que eu poderia falar é que em relação ao conteúdo, existem muitos outros tipos de pseudociência do bem sendo implementados, né, impostos em outras matérias como geografia e história, especialmente geografia e história, também biologia, que acaba por ser uma adjacência natural em relação às ciências humanas, porque a biologia lida também com o ser humano. Então, olha só, você tem muito, infelizmente, né, pseudociências, negação, por exemplo, da existência de raças humanas. Pode estar começando a haver aí, não sei como é que está, de negação do predomínio da biologia na sexualidade humana, de que, sim, não existe essa de que se você se considera, se declara como homem, sendo mulher, então você é homem, né? Essa coisa do gênero se sobrepondo à sexualidade, à identificação sexual versus pessoal, subjetiva versus identificação biológica. Não sei se isso já está sendo implementado, assim, colocado como se fosse um fato, uma verdade científica ou mesmo uma evidência científica, que não é. Eu sei que pode ser, porque está caminhando para isso, infelizmente. Não está melhorando, não estou vendo nada melhorar. Né? Estou vendo algumas melhorias que não são melhorias. Né? Por exemplo, essa teoria da inclusão, de que todo aluno tem direito a ter uma educação e tem direito a ir para uma escola normal. Gente, eu não vejo nenhum problema da existência de escolas especiais. Eu acho que muitos alunos que têm essas condições, principalmente autistas, sofrem muito nas escolas normais, sofrem muita discriminação e não é combatido essa discriminação, diga-se, uma discriminação negativa, né, injusta, e sem falar que existem aqueles alunos, se tem autismo ou não, que tem alguma condição psiquiátrica ou neurológica, que não deveriam estar em uma escola, eles deveriam estar fazendo, sei lá. Infelizmente, têm comportamentos muito agressivos, são perigosos para os professores, perigosos para os próprios alunos. Então, assim, é complicado, sabe? Infelizmente, o sistema educacional está indo de mal a pior. Eu acho que deveriam haver mudanças significativas, reformas significativas, nada daquela reforma metodológica neoliberal que quer transformar os conhecimentos matemáticos, né, a matemática e a língua muito mais importantes e acabar com outros conhecimentos ou torná-los menos importantes, como filosofia, sociologia, ainda que não está errado que sociologia é basicamente esquerdismo, é marxismo cultural. Isso necessariamente não é bom, porque a esquerda, infelizmente, especialmente para os esquerdistas e mesmo para mim, me considero um progressista, mas muito não alinhado a muito do que a esquerda tem produzido, né? A esquerda não tem a verdade sobre o mundo, desculpa, tá? Em muitas coisas definitivamente não tem. Então é isso, não tem muito, talvez não tenho muito mais o que dizer aqui. Eu lembro do meu último texto em relação à educação sobre isso, que a educação Então, uma última questão também que é muito importante,
essa coisa que a escola coloca, né, que é obrigado a conhecer, é obrigado a saber, você tem que saber fórmula de Bhaskara, você tem que saber tudo sobre o que eu estou passando sobre física. Isso cria em muitos alunos um ódio em relação ao conhecimento. Eu não acredito que todos nós tenhamos a mesma proclividade para gostar do conhecimento, tratar o conhecimento como entretenimento, como eu trato e como acredito que alguns tratem, não a maioria. Mas eu acho que se você associa, cria na cabeça de muitas pessoas, né, essa associação, né, impõe na cabeça de muitas pessoas, de muitos estudantes que serão futuros, né, adultos, essa associação de que conhecimento é chato, é obrigatório, é chato e mais, é decoreba, isso com certeza não ajuda nem um pouco, não é? Não ajuda. E além disso, nós temos outra questão também, que é assim, é justamente a avaliação superficial, apenas de notas da escola, elas simplesmente não avaliam o que nós realmente aprendemos, o que realmente aprende. No final das contas, a maioria aprende muito menos do que os boletins colocam. Deveria haver uma avaliação literal, uma avaliação muito menos performativa e mais literal sobre o que nós estamos aprendendo. Infelizmente, isso não existe, não acontece. Então, seria mais ou menos assim, o que você realmente sabe de português, o seu conhecimento mesmo, o seu nível ortográfico de compreensão das regras gramaticais, não daqueles nominhos chatos que eu falei no segundo texto, né? De modos verbais, se é oxítona, se é paroxítona, não. Assim, mais de você saber como escrever, que eu acho que a própria ortografia, né, a maneira certa de você escrever, né, ainda que eu acho a gramática também faça parte, né, conceitualmente disso, já é suficiente, né? A gente aprende isso muito de maneira intuitiva. E o resto você vai se fixando, né, fixando na mente, e mesmo assim, as pessoas elas não aprendem, muitas pessoas não aprendem a falar e a escrever de maneira formal, né? A maneira formal oculta, né? A norma culta de escrever, ela não é a única certa, né? Não existe isso. Infelizmente, a escola impõe. Então, assim, assim, novamente, não acredito que todo mundo adora, né? Se for ensinado a gostar de conhecimento, vai gostar, mas assim, conhecimento de fato, tá? Mas eu acredito que muitos, e com certeza esse desincentivo que a escola faz de tornar o conhecimento uma coisa chata, obrigatória, não ajuda nem um pouco, né? E por último, o básico, que é a educação, enquanto uma prática literal da filosofia, ela se consiste também em ensinar sobre fatos, sobre a verdade. Conhecimento é a verdade, sobre fatos, verdades, sobre aquilo que é factual, sobre aquilo que é o mais factível. E aí, nesse caso, também teríamos uma outra revolução no que tem sido implementado na escola. Por exemplo, de que o ateísmo, a tese ateísta de que não existem deuses, não existe vida após a morte, ela é mais concordante com a ciência do que a religião. Isso daria muito pano para manga, muitas pessoas seriam contrárias, mas é isso. Então, porque a ciência e a filosofia, ela nos ensinam uma das coisas mais básicas de todas, que a verdade ela não tem que ser aquilo que nós queremos. A verdade, ela é. E seria muito de bom tom se nós aceitássemos, nós tivéssemos maturidade para aceitar as coisas como elas são, até para buscarmos o melhor, fazermos o melhor com o que temos, com o que é factual ou o mais factível, no caso do ateísmo. Uma educação filosófica, de fato, seria assim. Aí cabe um outro vídeo em que eu vou criticar o estado da filosofia. Vai ser bem parecido, acredito eu, com a educação, já que são quase sinônimos, né?
Então é isso, gente. Você que está aí, talvez venha a ver esses vídeos. Um tchau, tchau com esse lindo pôr do sol. Pôr do sol lindo, hein? Fui.